Olá, queridos irmãos e irmãs. Nesses 3 próximos dias no Palavra Encarnada, nós estaremos em comunhão com alguns dos nossos irmãos missionários que vão dar rápidos testemunhos para nós, para ficarmos ainda em maior unidade como família. Muito obrigada por toda a comunhão e vamos ouvir os nossos irmãos. Olá, meus irmãos. Eu me chamo Pedro Teixeira, tenho 22 anos. Sou o filho mais novo de uma família de 3 filhos. Nasci na cidade de Fortaleza, no Ceará, onde fui criado e onde vivi toda a minha vida, especialmente a minha infância e minha adolescência. Minha família sempre foi muito católica e meus pais sempre faziam questão de levar a mim e aos meus irmãos a participar da Santa Missa. Fui iniciado pelos meus pais na igreja, recebendo todos os sacramentos no tempo certo. Meus pais sempre desejaram que cada um de nós, eu e meus irmãos, tivéssemos uma experiência concreta com a igreja e sempre nos levavam junto com eles para as reuniões dos grupos de casais em que participavam e nos incentivavam a viver os grupos de oração para jovens de nossa paróquia. No ano de 2015, participei de um seminário de vida no Espírito Santo, a convite de um grande amigo na paróquia em que ele fazia parte. E lá tive a graça de conhecer a obra Lumen de evangelização. Os formadores que conduziram o seminário eram todos da comunidade e convidaram, ao final do retiro, todos os encontristas a participar de um novo grupo de acolhida da obra Lumen, que começaria em maio daquele ano. Então, no dia 6 de maio, participei do primeiro grupo Éfeta e me apaixonei. Não queria mais sair de lá. Me senti extremamente amado, acolhido, me senti importante por cada uma daquelas pessoas que ali estavam e nem me conheciam. Dali em diante, me decidi a conhecer e mergulhar cada vez mais em tudo que o Carisma Lumen tinha para oferecer. Para mim, naquela época, a obra Lumen ainda parecia um grande mar aberto, não entendia bem o que era. Em 2017, tive minha primeira experiência concreta com Jesus abandonado, mesmo não tendo tanta consciência de que era com ele que eu tinha tido aquela experiência. Fui ao Oitão Preto, a Cracolândia, da cidade de Fortaleza, junto com alguns irmãos de comunidade e algumas pessoas da obra Rainha dos Anjos. Visitamos um barraco de uma família, que era conhecida ali por ajudar alguns irmãos que ficavam mais debilitados por conta do uso da droga. E ali percebi o quanto minha vida toda fui indiferente à dor e ao sofrimento de tantos irmãos que estavam em extremo abandono e tão perto de mim. Decidi que não queria mais viver a minha vida como eu vivia antes, mas sim, queria ofertar a minha vida de forma concreta a Deus e aos mais pobres. Encontrei nas casas de acolhimento um meio muito concreto de viver aquela alegria que experimentava nos grupos de oração e de estar também diretamente com aqueles que menos poderiam me retribuir. Cada irmão que eu encontrava na rua tinha uma oportunidade de uma vida nova naquelas casas de acolhimento. E assim, depois de um tempo de discernimento, me decidi a viver a experiência da comunidade de vida. Encontrei aqui o meu lugar, doar a minha vida aos pobres, aos irmãos que ainda tanto sofrem, simplesmente por não serem olhados, por não serem enxergados, principalmente por não serem amados. E depois dessa experiência, hoje, um pouco mais de 2 anos depois, continuo todos os dias da minha vida a viver essa experiência de perfeita alegria. Hoje, sou missionário da comunidade, moro em missão e tenho a graça de doar a minha vida inteira, concretamente, para ver a felicidade e a ressurreição na vida de tantos irmãos que um dia experimentaram a rua, a dor e que só tinham para si mesmo o sentimento de abandono. Mas assim, com a minha vida hoje, consigo mostrar a cada um deles ser uma resposta de amor ao grito de abandono e de socorro que cada um deles dá. E hoje, com a minha vida, posso transformar a dor e o sofrimento desses nossos irmãos em alegria, também em vida, através da ressurreição de Cristo. Muito obrigado a cada um de vocês. Deus abençoe. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 27 de julho, terça-feira,
Vamos meditar o evangelho que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 13, versículos 36 ao 43. Vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação desta palavra e nos revele aquilo que o Senhor quer nos salvar, nos curar, nos levar para a sua santa vontade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O Evangelho de hoje, meus irmãos, nos coloca a uma reflexão muito profunda do quanto Jesus anseia que acolhamos a palavra de salvação que Ele tem para as nossas vidas, no momento em que temos vida a ofertar, a viver, a de fato acolher aquilo que é a semente que vem do seu reino, dos seus valores, de tudo aquilo que Jesus ensinou, viveu, deixou até hoje, para que nós possamos acolher e colocar em prática. Quando Jesus fala que a colheita é o fim dos tempos, nós temos uma reflexão muito direta quando entendemos Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Quando esperamos a segunda vinda de Jesus, ou quando realmente adentramos no mistério, na mística, de que o tempo que o Senhor tem para nos levar de volta a estar com Ele, foge do nosso controle, foge da nossa lógica de ter tudo nas mãos. Se o Senhor hoje nos chamasse para de fato estar definitivamente com Ele, porque esse é o chamado que Deus faz. O que iríamos apresentar para Ele? Quais são as sementes que iríamos apresentar para Ele? As sementes que provêm do reino ou o joio que o maligno lançou no nosso coração? Nós deixamos ele crescer e esse joio sufocou essa boa semente. Esse joio, ele foi contaminando aquela boa semente. Ora, quando Jesus no Evangelho fala a percepção clara de que aqueles que fizeram os outros pecar ou que praticaram o mal, esse acolheu a tentação, as insinuações, as investidas que o maligno lançou. Jesus não fala aqui de uma acepção de pessoas. Jamais esse evangelho pode ser interpretado como que alguém em terra é o joio e alguém em vida é o trigo. Não se trata disso.
Se trata de que existe joio e trigo dentro do meu coração, dentro do seu coração, e precisamos entender essa lógica exatamente quando Cristo termina o anúncio dessa palavra, nos convidando à reflexão. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça para que coloque em prática. Ouça para que mude a lógica da sua vida, se está sendo alimentada no joio, se está sufocando os valores que o Senhor deixou de mensagem de salvação. Então, tendo partilhado esta reflexão, façamos uma meditação em cima de uma seguinte frase: o quanto eu estou levando a sério o tempo de vida que Deus me deu, que foge da minha concepção de calcular este tempo, para que quando chegue o momento da colheita da minha vida, eu apresente ao Senhor aquelas boas sementes que Ele deixou. E o que são essas boas sementes? Quando você teve o seu encontro pessoal com Jesus, quando você atualizou esse encontro de amor e permaneceu com Ele, quando você não dividia o seu coração numa vida dupla, numa vida realmente que divide o caráter do seu coração, mas onde você deixava cortar o joio que o maligno no dia a dia ia colocando, ia insinuando, ia investindo. Coloque para o Senhor, à medida que cabe no seu coração, a luta, a decisão de eliminar o joio, para que no tempo da colheita, que cabe ao Senhor dizer, revelar, agir, nós possamos chegar perto dEle e devolver as sementes que Ele nos deu, frutificando em frutos para o seu reino, em frutos no seu núcleo familiar, em frutos no ambiente de trabalho que você foi enviado, em frutos na sua vida comunitária, na perspectiva de levantar os seus irmãos todos para o céu, para o paraíso. O coração que arde de amor por Jesus, ele não se contenta em caminhar sozinho, em ter a presença de Jesus sozinho no seu coração. Ele decide realmente ser um evangelizador porque ele se apaixonou por Jesus. E Jesus fez muito por ele, fez tudo por ele. E o seu coração não cabe na medida do egoísmo, do individualismo, de fazer uma acepção de pessoas, mas justamente faz a lógica invertida. Desce, se humilha, se coloca no último lugar para que Cristo seja revelado na sua face, nos seus gestos, na sua vida. Que a presença do ressuscitado em nosso meio nos levante da mornidão que o pecado, que o joio insiste em nos deixar. Que os sentimentos do ressuscitado nascendo no meu coração, no seu coração, nos faça reunir as sementes da boa palavra do Evangelho. E levemos essa palavra a sério. Levemos essa palavra como aquilo que mais importa em nossas vidas. Levemos essa palavra como o grande amor de Deus por nós. E o nosso pobre amor sendo devolvido ao Senhor em obras concretas. Em ir ao encontro de Cristo, que está na Eucaristia, que está nos pobres, que está no mundo querendo ser reconhecido para ser amado, para que todos, no tempo da colheita, voltem para o paraíso. Que você que está escutando essa palavra hoje, possa pensar como essa palavra pode chegar a todos. Que a sua escuta produza realmente um fruto que se estende aos outros. Que o meu coração e o seu coração encontrem uma decisão firme de irmos nessa meta pelo nosso amor a Jesus, que muito nos amou, que muito nos perdoou e nos faz novas pessoas. Nossa Senhora Pietá possa acolher esse nosso propósito e nos levar aos caminhos do seu Filho até o fim dos tempos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus nos abençoe.